discípulos and you were saved by grace. tenham sido salvos pela graça. If anyone come a different way, let me know. E se alguém fez um percurso diferente, que diga. So, we all know Ephesians 2, verse 8 and 9. Todos nós conhecemos Efésios 2, versículos 8 a 9. So, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorifique. Grace. So what is grace? Graça. Então, o que é graça? There. Grace is the freely given, undeserved favor and love of God. A graça é o favor e o amor de Deus. Most of us understand salvation, being saved and reconciled to God by grace. A maior parte de nós entende que a graça que é a salvação e a reconciliação. What's a little harder to understand and to actually live in practice Mas o que interessa em termos de viver em prática is to live our Christian life entirely in the same grace. é viver a nossa vida cristã de acordo com viver em graça. Or in other words, grace is not just about the day we were saved, Ou seja, a graça não é apenas o dia em que nós fomos salvos, it's equally about when we live how we live our life from then on. mas sim como nós vivemos a nossa vida a partir desse momento. So let's take a look in Romans, Vamos ver então em Romanos, and Romans 5, 8 to 10. Romanos capítulo 5, versículo 8 a 10. But God demonstrates his own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Much more then, having now been justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. For if when we were enemies we were reconciled to God through the death of his Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by his life. Como diz em Romanos 5, versículos 8 a 10, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Pois, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. So this passage shows us how God saves us. Esta passagem demonstra-nos como é que Deus nos salvou. Christ died for us in our place. Cristo morreu por nós, em nosso lugar. We are saved from God's wrath. Nós fomos salvos da ira de Deus We have been justified by his blood. e fomos justificados pelo seu sangue. Justified means declared righteous. Justificados, que significa declarados justos. It may not help to know justified and righteous, but righteous means we are free from guilt or sin. Ou seja, declarados justos, que significa livres de culpa ou de pecado. Forever. Para sempre, We are acceptable, reconciled to God. somos aceites e somos reconciliados com Deus. And this is all because of what Jesus did. E tudo isto por causa do que Jesus Cristo fez. We did nothing to earn it. Não fizemos nada para merecer isto. No good works. Nem as boas obras, No being nice to our neighbor. nem o sermos gentis com os nossos vizinhos. Nothing on our part. Não foi nada pelo nosso esforço. Okay, let's jump down to verse 5:17 that talks about this righteousness. Vamos então passar para o versículo 17 que fala acerca de justiça. So, verse 17 describes this righteousness as a gift. O versículo 17 descreve esta justiça como um dom.
a gift which enables us to reign or rule in our own life. como um dom que nos permite reinar dentro da nossa vida. That's if we believed and accepted Jesus for what he did in our place. Ou seja, isto se nós aceitarmos e acreditarmos no que Jesus Cristo fez por nós, em nosso lugar. So let's read verse 17. Vamos ler então o versículo 17. For if by one man's offense, that was Adam, death reigned through the one, much more those, that's us, who receive abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Vamos ver então o que diz o versículo 17. Se pela transgressão de um só homem, Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. So I suppose the question we have to ask ourselves, Então, talvez a questão que nós tenhamos que colocar a nós próprios, are we reigning in life, in our life? Reigning in our life. Como é que nós estamos a conduzir e a reinar na nossa vida? I won't ask you to put your hands up. Eu não estou a fazer esta pergunta para colocarem a mão para cima. So grace is not just at the time of salvation, A graça não é apenas no momento da salvação, but it's for the rest of our lives. mas é para toda a nossa vida. You are declared righteous or free from guilt or sin Nós fomos declarados justos e livres do pecado para sempre, for life, para a vida, for always, forever. para sempre, para todo o sempre. It's God's free gift to us that Jesus paid for. É um presente gratuito que Deus nos deu e que quem pagou foi Jesus Cristo. So we are free, Então nós somos livres, free to reign in life and enjoy the abundance of grace available to us. somos livres para reinar na vida e aproveitar a abundância da graça que está disponível para nós. Remember, grace, the undeserved favor and love of God for life. Recordem-se que a graça é o amor não merecido e gratuito de Deus. So abundant grace is more and more of the same. A graça abundante de Deus é muito mais e muito mais do que possamos pensar. So it makes being a Christian and coming to church a lot more attractive, doesn't it? Faz com que um cristão venha à igreja de uma forma bastante mais atraente. Let's put this into perspective. Vamos colocar isto em perspectiva. Are you a sinner saved by grace, or are you a saint, a holy one who still sins sometimes? Vamos colocar isto em perspectiva. És um pecador salvo pela graça ou um santo? Um santo que ainda peca às vezes. I'm sure you can guess the correct answer, Eu calculo que saibas a resposta correta, but what do you feel? mas o que é que sentes em relação a isso? How do you relate to God? Como é que tu vives para Deus? Do you relate as a sinner or a saint? Tu relacionas-te como um pecador ou como um santo? It's true that you were a sinner saved by grace. É verdade que tu foste salvo pela graça, That's past tense. isso é o passado. The present tense is you are now a saint. A verdade é que neste momento tu és um santo. Paul uses that term over 40 times in his letters. Paulo diz precisamente isto mais de 40 vezes nas suas cartas. And you're free now to live the abundant life. Que agora cada um de nós é livre para viver uma vida abundante. But what happens when your thinking sometimes slips? Mas o que é que acontece quando o teu pensamento se desvia Sometimes you see yourself as a sinner. e te voltas a ver como um pecador? You will probably start asking the question, so what happens now when I do sin? E provavelmente começas-te a questionar, então, mas o que é que acontece se eu sou outra vez um pecador? So 1 John 1:9 says, if we freely admit that we have sinned and confess our sins,
He, God, is faithful and just, true to his own nature and promises, and will forgive our sins and cleanse us continually from all righteousness. And that is our wrongdoing, everything not in conformity with his will. Assim como diz em João 1, versículo 1 ou 9, se admitirmos livremente que pecamos e confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, fiel à sua própria natureza e promessas, e perdoará os nossos pecados e purificar-nos-á continuamente de toda a injustiça, os nossos errados, tudo o que não está em conformidade com a sua vontade e propósito. You mean it's that easy? Quer dizer, será que é assim tão simples? That simple? Assim, tão simples? Well, yes, that's the gospel. Bem, sim, isso é o Evangelho. And that's living in Christ. E é o viver em Cristo. Emphasize the in. That's living in Christ. Enfatizando precisamente viver em Cristo. But you say it's too easy. Mas podes pensar que isso é muito fácil. But that's the offense of the gospel. Mas também esse é o efeito do Evangelho. Christ has done it all forever. Cristo fez tudo para sempre. Yes, but you think. Pois, mas tu pensas. But elsewhere in the Bible it says we're called to live a holy life. Mas onde é que na Bíblia diz que nós temos que viver uma vida santa? To exercise self-control. Para exercer o autocontrole. To live a life pleasing to God. De forma a viver uma vida que agrada a Deus. Amen? Amém. Paul thought about that. Paulo pensou sobre esta questão. And he wrote Romans 6:1. What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. We are those who have died to sin. How can we live in it any longer? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Paulo vai abordar esta questão em Romanos. E no versículo 1, onde ele pergunta: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? So if you're a believer, a follower of Christ, the basis you now live on is you are already acceptable to God, already reconciled to God. Então, se tu és um crente, se és um seguidor de Cristo, as bases de como vives atualmente são as bases de alguém que já é aceitável para Deus, que está reconciliado com Deus. Our previous values and desires are dead. Os nossos valores e desejos anteriores estão mortos. It's not our nature to want to sin anymore. Já não pertence à nossa natureza pecar e querer voltar a pecar. We do sin, but we don't want to. Nós pecamos, mas nós não queremos pecar. We choose to live to please God. Nós escolhemos viver para agradar a Deus. We are now learning a new way in the power of the Holy Spirit. Estamos agora a aprender a viver de uma maneira diferente no poder do Espírito Santo. We can experience the joy of being led by the Spirit. E podemos experienciar a alegria de sermos guiados pelo Espírito Santo. I think the biggest enemy or trap of the Christian can fall into is guilt and shame. Eu acho que o maior inimigo de um cristão é a culpa e a vergonha. And especially in these modern days, it seems to be a trap of fear and anxiety. E principalmente nos dias de hoje que nós somos trapaceados pelo medo e pela ansiedade. And these are the tools that the devil uses to discourage us and drain our spiritual energy. E estas são as ferramentas usadas pelo diabo para nos desencorajar. It's a result of this ongoing battle in us between grace and works,
or being and doing. E como resultados, muitos cristãos ficam presos na tentativa de viver uma vida focada em não pecar. So many Christians are caught up trying to live a holy life by focusing on not sinning. Então muitos cristãos são orientados para ficarem focados em não pecar. With this focus, they miss out on reigning in life. With this focus, They miss out on reigning in life. com este foco, nós perdemos a nossa maneira de reinar a nossa vida. They miss out on the fruit of the Spirit. Perdemos viver e apresentando o fruto do Espírito. It's the wrong focus. É o foco errado. We need to focus on what Jesus has done and our position in Christ. Nós precisamos de nos concentrar no que Jesus fez por nós e na nossa posição em Cristo. We are already acceptable to God because we're in Christ. Nós já somos aceitáveis por So- Deus porque estamos em Cristo. We need to be Holy Spirit conscious and not sin conscious. Precisamos de estar conscientes do Espírito Santo e não de estar conscientes no pecado. So what happens when we sin? Então, o que é que acontece quando nós pecamos? We need to react quickly and confess it. Nós precisamos de reagir rapidamente e confessar. Please don't spend a long time in guilt and shame or anxiety. Por favor, não percas tempo com sentimentos de culpa, de vergonha e de ansiedade. If we react quickly, we carry on from the point where we tripped up. Se nós reagirmos rapidamente, nós vamos continuar a partir do ponto em que nós tropeçamos. We don't ever need to slip back into a long-term self-infliction of feelings of failure and self-condemnation. Não precisamos passar muito tempo na culpa, vergonha ou ansiedade. So let's get away from this cycle of trying, failing, guilt and repentance. Vamos então ultrapassar este ponto do sentimento de culpa e de arrependimento. In the future, we will not have to account for our sins. They are already forgiven. That's not. No futuro nós não temos que nos preocupar com os nossos pecados, pois eles já foram perdoados. Neither will we be rewarded for the times we didn't fall into sin. Nem porque seremos recompensados pelo tempo em que ainda não tínhamos sido recompensados pelo pecado. That's only the new normal for us. É este apenas o nosso novo normal. We are dead to sin. Nós somos, Dead to sin. nós morremos para o pecado. The problem is obeying laws and rules don't make us holy. O problema é que todas as regras e toda a obediência não faz de nós santos. Obeying rules doesn't give us life. Se nós obedecermos às regras, às leis, nós não quer dizer que estejamos a viver. We cannot bear fruit by obeying rules. Nós não vamos produzir fruto por estarmos a obedecer a regras. By faith in his finished, completed work, we are released from the law. Pela fé e pelo seu trabalho completo em nós, nós fomos libertados da lei. We are now married to Christ. Neste momento, nós estamos casados com Deus. We are the bride, he is the bridegroom. Nós somos a noiva e Ele é o noivo. Okay? Ok? So reckon yourself dead to sin. Então, reconhece-te a ti próprio como morto para o pecado. Now learn to stay dead. Agora aprenda a estar morto para o pecado. Stop crawling off. Deixa de continuar à procura. It's not the big issue. A questão não está aí. Jesus has already paid the price. Jesus já pagou o preço pelo nosso pecado. If you do slip into sin, take God's offer of forgiveness and cleansing. Se continuas a preocupar com o pecado, pede a Deus que te limpe. However, one word of warning, don't try and take advantage of God's generosity. Mas conselho, não aproveites a generosidade de Deus, He knows our hearts. porque Ele conhece-nos no fundo do nosso coração. So then, part 2, how do we live day by day? Então, assim sendo, como é que nós
podemos viver dia após dia. Romans 6:11. Likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. 6:11. 6:11? Não, 6:11. Okay. Então. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. So, reckon yourself here is an accounting term. Então, reconhecer-se a si próprio é como se fosse um termo contabilístico. I was once an accountant, believe it or not. Eu fui uma vez contabilista. So it means think and calculate and recognize that the foundation of your life has changed. Pensa que dentro da medida do dever e do haver, que o fundamento da tua vida mudou. You are now alive to God. Agora estás vivo para Deus. There is no barrier or obstacle to overcome. Não há barreiras, não há obstáculos a ultrapassar. There are no standards to reach and come into His presence. Não há padrões a atingir para entrar na sua presença. This is our new position or identity in Christ. E é esta a nossa posição, ou a nossa identidade com Cristo. Now, verses 12 and 13, here comes the therefore. Agora, em Romanos 12:13, vem o portanto. When we see therefore in the Bible, it essentially means because of all this, do. Quando nós dizemos therefore, na Bíblia nós queremos dizer por causa disto tudo. So, verse 12. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lust, and do not present your members as instruments of righteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. Assim, em Romanos 12:13, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. It's that simple. É assim tão simples. If you are to reign in life, sin cannot reign in you. É assim tão simples. Se queres reinar na vida, o pecado não pode reinar em ti. Shall I repeat that? If you are to reign in life, sin cannot reign in you. Eu repito, se queres reinar na vida, o pecado não pode reinar em ti. Notice Paul doesn't say, stop sinning. Reparem que Paulo não diz para deixarem de pecar. That would be pointless. You can't. Isso não se consegue. And it would be very discouraging, wouldn't it? E é desencorajador. Instead, he shows you a way. Em vez disso, ele diz, evita-o. He says, avoid it. Ele diz, evita-o. Do not present your members to sin. Não apresentem os vossos membros ao pecado. Strange word, members, but just means parts of your body. É uma palavra estranha, mas na realidade aquilo que significa são as partes do nosso corpo. In one way or another, I think nearly all sin involves a part of our body. E de uma forma ou de outra, a maioria dos pecados envolve partes do corpo. Mary thought of one that didn't, but there you are. A Mary pensou numa que não funciona. So, you can build or encourage with your words or tongue. Nós podemos edificar ou encorajar com as nossas palavras, com a nossa língua. You can destroy people with gossip. It's so high on Paul's hate list. Ou com a mesma, nós podemos destruir. E os mexericos estão... Spreading rumors, insinuations, conspiracy about people, all are destructive.
Espalhar rumores, Rumors. espalhar rumores é destrutivo na nossa vida. So, likewise, your ears. Assim como os seus ouvidos. Don't listen to all the rumors. Não deem atenção a todos os rumores. So, eyes are a really vulnerable area, aren't they? Eyes are a vulnerable area. Assim, da mesma forma que os olhos são uma área bastante vulnerável. Learn to look away from anything that upsets your spirit. Olha para longe de tudo aquilo que perturba o teu espírito. Also, don't allow yourself to become hardened. E também não te negues a ti próprio a ser tão duro contigo próprio. I think he's going to start preaching his own sermon soon. Não, obrigado. So don't live at the world's standards. Don't adopt the world's values. Não vivas pela cultura do mundo. Não adotes os valores do mundo. So sin. Well, I give my own couple of definitions for sin. Algumas definições sobre aquilo que é o pecado. A sin is something you would not do if Jesus was in the room. O pecado é algo que não farias se Jesus estivesse presente. A sin is anything you think Jesus would be offended by. O pecado é tudo aquilo que achas que Jesus sentiria ofendido. Thing is, he's always in the room. O que acontece é que Ele está sempre presente. He's always with you. Ele está sempre contigo. So, a natural conscience of what is okay is not enough at this point. Então a nossa consciência daquilo que está certo não é o suficiente. Our conscience has already been influenced by the culture and world around us. Porque a nossa consciência já foi influenciada pela nossa cultura e pelo mundo que nos rodeia. We must learn to listen to the promptings of the Holy Spirit. Em vez disso, temos de ser prontos a ser guiados pelo Espírito Santo, They come from within and not from without. que é algo que vem de dentro de nós e não que vem de fora. So then we have to take responsibility for our body, our actions, where we go, what we look at, etc. E assim nós temos de assumir a responsabilidade pelo nosso corpo, pelas nossas ações, para onde vamos, para onde olhamos. Our body is not yet redeemed, so we must take authority over it and reign over it. Porque o nosso corpo ainda não está redimido, não está libertado. Por isso nós temos de assumir a autoridade sobre ele e reinar sobre ele. We must control it and not let it control us. Devemos controlar o nosso corpo e não permitir que seja ele que nos controle. It's the same with our emotions. É o mesmo com as nossas emoções. We no longer need to be controlled by our emotions. Nós já não precisamos de ser controlados pelas nossas emoções. It's not that we don't feel emotions. E não é que nós não sentimos emoções. We all know a share of anxieties and fears. Todos nós partilhamos de ansiedade e de medos, But we need to deal with them, mas temos que lidar com estes be proactive before they grow into a problem. e ser proativos, de maneira a evitar que eles se transformem num problema. Again, we all know Philippians 4:6. Novamente, como está em Filipenses 4:6, The key is doing it. a chave é façam. Philippians 4:6. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. E este é um dos meus versículos preferidos, que diz que não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com a ação de graças, apresentem os vossos pedidos a Deus. So many people seem fearful these days of so many different things. Atualmente muitas pessoas têm receio de tantas coisas. And foolishly they seem to feed their obsessions on the internet. E de uma maneira tonta
alimentam as suas obsessões na internet. There's never been a greater opportunity to receive all the wrong information. Nunca houve, como agora, uma oportunidade tão grande de receber todas as informações erradas. It used to be we talked to each other. Antigamente nós falávamos uns com os outros If I didn't agree with that person, I said, forget it. e se eu não concordasse com essa pessoa, dizia assim, ok, esquece. But now we can see 20 different opinions every 20 minutes. Mas nós agora vemos 20 opiniões diferentes em 20 minutos. É o que- But it's the same advice here. Mas, no entanto, é o mesmo conselho aqui. Let your eyes and ears avoid anything that is likely to feed your stress level. Evita, o conselho é o mesmo, evita os olhos, com os teus olhos e os ouvidos, tudo o que possa aumentar o teu nível de stress Or cause you to sin. e que possa levar a pecar. The gospel is good news here, for now, on earth. A mensagem do Evangelho é uma boa notícia, aqui, agora e na Terra. So don't be tempted by clickbait, encouraging you to go to sites that dilute and damage your faith or cause you to sin. Não se deixem tentar pelo clique aqui e que o encoraja a ir a sites que diluem e prejudicam a sua fé ou que te levam a pecar. Let me share the golden rule for internet watching. Deixem-me partilhar convosco a regra de ouro para navegar na internet. It's in Corinthians. Está em Coríntios. It's the same rule as for prophecy or words in the church. É a mesma regra e profecia que nós partilhamos na igreja. 1 Corinthians 14, verse 3. But the one who prophesies speaks to people for their strengthening, encouraging, and comfort. Está em Coríntios 1, 14, 13. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. It's simple, isn't it? Parece simples, não é? If what you watch or hear does not build up your faith, Se aquilo que vês ou ouves não fortalece a tua fé, does not encourage you que não te dá coragem, or comfort you, then Não- turn away. não te consola, não te conforta, afasta-te. Likewise, if it's not said in love Da mesma maneira, se não for dito em amor and it's full of criticism of others, ignore it, it's not from God. e que tem como objetivo de criticar os outros, ignora-o, porque não vem de Deus. Criticism is a form of condemnation. O criticismo é uma forma de condenação. And Romans 8:1 says there is no condemnation for those in Christ Jesus. E em Romanos 8 diz que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amen? Amém. So what we've been looking at this morning is how to live our Christian lives because of the grace we have received. Então aquilo que nós temos ouvido hoje de manhã é como viver a nossa vida cristã devido à graça que nós recebemos. It's the same grace that saves us, that enables us to reign in life. É a mesma graça que nos permite reinar na nossa vida, To live differently and to live to please God. para viver de uma forma diferente e agradável a Deus. We no longer live by rules and standards, but rest in the knowledge we are acceptable to God because of His grace. Nós já não vivemos através de regras e de standards, mas sim através do conhecimento que já fomos aceites em Deus. God has given us a free gift of righteousness forever. Deus deu-nos uma livre vontade. He has Para put sempre. His Holy Spirit in us. Ele colocou-nos o Espírito Santo em nós. This is the right foundation and the only foundation to build our lives upon. E esta é que é a verdadeira fundação, a fundação para nós nos desenvolvermos. So don't be a Pharisee. Não sejas então um fariseu. Don't make rules or extra laws for yourself. Não faças regras ou leis adicionais para ti mesmo. Also, don't accept the rules or standards others would want to put upon you. E não aceites também aquelas regras que outros te querem colocar em ti. Okay, warning. Um aviso.
Don't say this out loud. Não digas isto alto. But when someone's trying to put a rule or a standard on you, Mas quando alguém te tentar impor uma regra ou um determinado valor para ti, that's not from God, não vem de Deus. you can copy Jesus Tu tens que and just say confiar em Deus quietly to yourself, "Get behind me, Satan." e dizer calmamente para ti, ok, vou deixar isto passar. Don't even make targets to live a better Christian life by. Don't? Even make targets to live a Christian life by. Sim. Não te sejas um alvo. That was short. Okay, we know if we make targets, we're going to fail. Nós sabemos que com o tempo que nós iremos falhar. If we fail, we put ourselves under condemnation. E se nós falharmos, nós vamos nos condenar. So let's exchange this trying and failing and trying harder for the truth that sets us free. Então vamos trocar este sentimento de falhar e de nos esforçarmos cada vez mais pelo sentimento de sermos livres. And what is that truth? E em que é que isso é verdade? Jesus has done it all. Now you are free. Jesus já o fez e ofereceu-nos. Free to follow him because you choose to. Livre para o seguir porque assim o queres. Free to live a holy life because you want to. Livre para viveres uma vida santa porque Free- assim o queres. Free to choose your part building his church. Livre para o teu papel na construção da tua igreja. Free to choose your part bringing in his kingdom. Livre para fazeres o teu papel ajudando a trazer o seu reino. The fact of you choosing it is in response to God's love for you. E o facto de o fazeres é a tua resposta daquilo pelo qual Deus te ama. So grace means living the way God enables and empowers us to live. Ou seja, graça significa viver da forma que Deus nos permite e capacita And choosing the way God made for us. para escolher a forma que Deus criou para nós. It's not natural, it's supernatural. Não é uma coisa natural, é sobrenatural. Now we started with, by grace you are saved, Ephesians 2:8-9. Nós vamos começar então pela graça em Efésios 2, 8, 9. Let's go on to verse 10. Vamos para o versículo 10, This is again in the expanded version. que isto é uma versão aumentada. For we are his workmanship, his own masterwork, a work of art, created in Christ Jesus, reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used for good works, which God prepared for us beforehand, taking paths which he set, so that we would walk in them, living the good life which he prearranged and made ready for us. Hallelujah. Aleluia. Então, em Efésios, na versão estendida, 2:10, porque somos sua obra, sua própria obra-prima, uma obra de arte, criados em Cristo Jesus, renascidos do alto, espiritualmente transformados, renovados, prontos para sermos usados para boas obras, as quais Deus preparou para nós de antemão, seguindo os caminhos que Ele estabeleceu, para que andássemos nelas, vivendo a boa vida que Ele pré-ordenou e preparou para nós. Aleluia. Hallelujah. It's our choice how we live. A forma como nós vivemos é uma escolha nossa. If you just read through Romans 6 about 10 times, you will find freedom. Se leres Romanos 6 pelo menos 10 vezes, irás encontrar a tua liberdade. Whatever Mary says, it's a little bit complicated. Como a Mary diz, é um bocado complicado, mas é But- possível. Our life is all about grace. Toda a nossa vida está relacionada com a graça. If you are making a lot of effort and striving, there's something not quite right. Se tu estás a fazer um esforço
muito grande se estás a ir contra algo que não está correto. If you're choosing to do a lot of things, Se escolhes fazer muitas coisas, you're on the right course. estás no caminho certo. If you're feeling guilty about not doing, you're in the wrong. Se te sentes culpado por não fazeres, estás no caminho errado. If you feel joy because you are, that's good. E te sentes feliz porque estás nesse caminho, então sim, estás bem. You can even feel joy if you're not doing anything. E mesmo que te sintas alegre por não fazer nada, Because you're resting in Christ porque estás no descanso and de what He Cristo has done. e naquilo que Ele fez. Thank you. Obrigado. Obrigada, Les e Rogério. Thank you, Les and Rogério. Uau, quantos bons conselhos recebemos hoje. Wow, so many good pieces of advice we received today. Primeiro, Jesus diz: vem assim como estás. First of all, Jesus said, "Come just as you are." E depois é impossível sairmos daqui os mesmos. And it's impossible for us to leave here the same. Impossível vivermos a nossa próxima semana. Impossible? Impossível. It's impossible for us to live this next week Depois dessa palavra after this word, que realmente transforma. which really transforms us. De verdade, obrigada, Les. I'm going to say that again. So it's impossible to live this next week without being changed by this word. Sorry. Exatamente. Que possamos continuar em comunhão como irmãos. So that we can continue to have fellowship together. Temos aqui café, chá, uns biscoitinhos. So we've got tea and coffee.